mas fica aqui com a gente Olá, 10 minutos. já estou aqui. Coloca, dá um mute aí no seu computador, Mari. Não esquece Esqueço. de abrir. Então você já pode entrar lá, tá? Oi, Fê. Olá, Tudo bem? tudo muito bem, e você? Tudo bem também. Começar nosso bate-papo, né? Hoje nós vamos falar um Vamos. pouco sobre... Ei, Clã, que saudade de você! Que delícia te encontrar aqui. Nós vamos falar um pouco hoje, né, sobre a importância da energia que a gente manda para o mundo através dos nossos sentimentos, né? E o tanto que isso vai impactar no nosso ambiente familiar, né? Na criação dos filhos, principalmente, né, Fê? Eu tô aqui com a Fê, que é minha amiga, amigona do coração, de infância, né? E ela é especialista, né? Educadora parental, disciplina. Como que é disciplina positiva? O nome? Me deu Parentalidade positiva. parentalidade positiva, isso. Ela tem um curso super legal que é o Pílulas para Maternidade, né? Que daqui a pouco depois ela vai falar mais sobre isso, mas que fala exatamente disso, da importância do nosso relacionamento com os nossos filhos e do impacto disso, né, na formação deles, né, e nessa criação desse vínculo. É isso mesmo, Fê? Você quer falar aí? É Eu já isso falei tanto. mesmo. Eu acredito muito que uma das coisas que mais influencia a criação e o desenvolvimento dos nossos filhos, inclusive a construção da sua personalidade, né? Os relacionamentos que são estabelecidos dentro do lar. Os atos conscientes e as atitudes inconscientes também, que muitas vezes a gente não tem consciência. Então, hoje a gente quer trazer um pouquinho de luz, trazer um pouco do conteúdo que a gente vive internamente, trazer um pouco a consciência para que a gente possa agir de forma mesmo mais consciente, a como proporcionar um ambiente mais leve, mais harmônico, mais positivo, né, Mari? Para que Isso. a criação e o desenvolvimento dos filhos impacte positivamente, isso que a gente vive dentro do lar, impacte positivamente na criação dos nossos filhos. Isso mesmo. Oi, pessoal, um tanto de gente entrando aí, né? Sejam todos bem-vindos nesse bate-papo. E eu queria começar falando uma coisa que essa questão da energia, né? Tudo que é pra gente é questão de percepção. Que eu estudei um pouco aí até da energia da física quântica e fala muito disso, né? Das coisas tomam forma pra gente a partir do momento que eu ponho a percepção naquilo. Tem um exemplo que eu vi que eu achei muito legal, que às vezes a gente está aqui hoje, uma folha pode estar caindo na árvore. Não vai interferir em nada na minha vida, desde que eu não olhe e veja que ela caiu, né? Que eu perceba que ela caiu. Então, tudo começa a fazer sentido depois que a gente põe a nossa percepção. E a importância dessa percepção que eu tanto falo aí agora, na nossa formação, na nossa criação e nas decisões que a gente toma para a vida. Né? Por Eu isso vou que se falando, você fala pode tanto, interromper, viu, né? Por Fê? isso que se fala tanto, né, Mari, que a consciência é uma merda, né? Quando a gente toma consciência de muitas coisas que estão passando dentro da gente, de conteúdos até mesmo inconscientes, quando a gente toma consciência que essa folha que cai impacta a nossa vida, que uma borboleta que bate a asa lá do outro lado do universo impacta a nossa vida, as coisas vão ficando mais difíceis, né? A gente, Isso. mas ao mesmo tempo é poderoso, porque você percebe o tanto que a sua atitude também interfere no meio que você está. Porque é muito fácil deixar tudo passando desapercebido, culpar o outro, colocar isso para fora, sem essa tomada das rédeas da nossa vida, né? Que é a consciência, né, Fê? A gente brinca muito, eu fico, às vezes, assim, quando eu converso com o médico, que a gente vê o tanto na doença que às vezes não é bom a gente saber demais, que é exatamente isso. A gente fica com medo, mas também é libertador, porque a gente sabe o que faz com o que a gente sente.
né? Isso, Então, exatamente. isso é muito da inteligência emocional, né? Que é uma coisa que está super em alta mais agora, ainda mais agora, e que a gente fala muito, né, Fê? Principalmente Aham, você. aham. E eu queria começar aqui trazendo uma coisa para a gente discutir, que do próprio encorajamento, né, Fê? Que a gente, como que a gente é formado, né? Das nossas percepções. E depois eu quero um pouco que você fala daquela questão da fusão de sentimentos, tá? Uhum, Que a gente tem o lado genético, né? Que é a nossa parte genética. A gente aham, tem o lado da criação, né? Que é uhum. exatamente o que nós estamos falando, que é o nosso ambiente, o que que a gente traz, o que que esse ambiente faz para a gente, né? E o que que ele vai interferir nas nossas decisões, né? Nas nossas tomadas de decisão. E Sim. essas tomadas de decisão, elas muitas das vezes, enquanto criança, elas são inconscientes, que foi o que você falou aí, né? Uhum. E que isso tudo junto forma a nossa personalidade. Isso. E E o por que é que mais isso é bom? louco, Márcio, que eu costumo falar é o seguinte: imagine se você, com 3 anos de idade, fosse um arquiteto e você desenhasse a sua casa, com 3 anos de idade, a casa que você vai morar o resto da sua vida, se você tivesse 3 anos e você desenhasse essa casa. É exatamente isso. A casa que a gente mora, nosso corpo, as nossas decisões, são frutos do que a gente tomou de decisões, muitas vezes inconscientes, até os 3 anos de idade, que é Isso. considerada a nossa lógica pessoal. A construção da nossa lógica pessoal, ela acontece lá na infância, nos primeiros anos de vida. Que o que é isso? É a forma que a gente reage a isso que você falou, a esse ambiente que a gente vive. E que ambiente que é esse? São a influência dos nossos pais, dos nossos cuidadores, a personalidade dos nossos pais, né? O estilo parental dos nossos criadores. Estou falando pais, mas pode ser uma figura paternante, maternante, alguém que te São criou. os que têm mais responsabilidade, que estão mais em contato, né, Fê? Isso, Não é isso? isso. Os valores dessas Uhum. pessoas. Então, a gente é banhado por um cenário ao nascer, né? E aí, como que a gente vai reagir a tudo isso, as decisões que nós vamos tomar com relação a tudo que acontece ao nosso redor, ela é a nossa lógica pessoal. E essa construção acontece mais ou menos até os 3 anos de idade. Então, olha a importância da primeira infância, principalmente até os 3 anos de idade na vida de uma criança. E aí tem muitos pais que falam assim, eu vou estudar disciplina positiva, eu vou estudar parentalidade positiva. Depois, na hora que meu filho estiver dando trabalho de verdade, né? Aí é fórmula mágica e realmente ela não existe, né? Não. Aí eu trouxe uma coisa aqui pra gente fazer uma analogia a isso, pode? Pode, claro, fica à vontade. Então, olha aqui, ó. É como se esse pote d'água aqui, ó, Hum. fosse o cenário que a gente vive. Então, esse cenário que a gente vive, ele sofre influência dos nossos pais, do relacionamento entre os nossos pais, como que eles se relacionam, da personalidade dos nossos pais, dos valores dos nossos pais, que podem ser os cuidadores, né? Então, olha aqui, Mate, esse caldo aqui, ele tem muita coisa, ó. Né? Do papel do Muita influência. ambiente, da comunidade que você vive, da sociedade que você vive, do grupo religioso que você vive. Então, esse aqui é o caldo que a gente nasce. É todo esse cenário, todas essas influências. Aí a gente nasce, ó. E a gente vive nesse caldo. E a gente fica marinando aqui dentro, ó. E aí, nossa personalidade vai ser construída a partir de todo esse caldo aqui. De tudo isso que interfere. Da influência de tudo, né? É um conjunto de então, influência. Como você falou, tem a carga hereditária, tem o ambiente, a nossa criação, que é esse cenário todo que eu coloquei aqui. E tem a lógica pessoal. O que eu decido fazer a partir de tudo isso que eu tô vivendo? Qual personagem que eu vou precisar
inclusive, às vezes, assumir para dar conta de tudo isso aqui. Isso mesmo. Né? No encorajamento, a gente até fala que é como se, quando a gente nasce, é como se a gente começasse uma peça teatral, né, Fê? E que os nossos pais ou as pessoas que estão ao redor vão escrevendo o texto. E nós vamos encenando. E aí, quem que eu vou escolher representar, né? As decisões que eu vou tomar. De repente, numa cena lá, o que eu vou fazer para representar aquilo? Né? Exatamente. Pela minha percepção, que é o mais importante. Porque não adianta só as pessoas, né? Igual você colocou, a gente vai ficar marinando ali no meio daquilo tudo, mas eu não sou fruto só daquilo tudo, eu sou fruto do que eu vou fazer com aquilo tudo, né? Exatamente. De como que eu vou ver aquilo tudo, né? Na verdade, quando a gente é criança, são decisões muito inconscientes, né? A gente não tem consciência, nossa, eu vou agir dessa determinada forma, eu vou ser agressiva com a minha mãe porque eu estou sentindo ciúmes, né? Conversamos sobre isso hoje. Não é consciente. Agora, quando a gente se torna adulto, aí é consciente. O que você vai fazer com o que fizeram de você? O que você vai fazer com todas essas crenças que você criou a partir daquela vivência toda na infância. Por isso que a gente falou no início, né? Quando a gente traz todo esse conteúdo para a consciência, é complicado, porque aí você tem que assumir as rédeas. Você tem que ser protagonista da sua vida e você pode resolver. Peraí, eu quero continuar sendo agressiva? Eu quero continuar brigando com os meus filhos? Eu quero continuar colocando ele de castigo? Ou eu quero rever essas crenças, rever a forma que eu fui criada e fazer diferente, né? Porque tudo tem um porquê, né? E assim, a gente sempre fala, a gente escuta as pessoas falar, pergunta, mas é porque hoje mesmo eu conversei, acho que ela até tá aí com a Deise, o tanto que a gente, cada vez mais que você se refaz a mesma pergunta, você vai encontrando novas respostas, né? Que vem essa questão do autoconhecimento, né? Que a gente tanto fala, e dessa consciência que a gente começou, né? O nosso bate-papo aqui falando. Porque quando a gente sabe, entende o que está acontecendo, as decisões que eu tomei sobre aquilo, o que eu vou fazer com elas? Né? Eu vou continuar ocupando aquele papel de coadjuvante, ou vou ser protagonista, ou o que eu vou fazer na minha peça, né? Teatral. Vou continuar com essa máscara, com esse personagem, que às vezes está bem distante da minha essência, né? Às vezes não é quem eu sou, mas é um personagem que eu precisei criar para dar conta de todas as questões. Então, por exemplo, crianças que vivem em um ambiente muito agressivo. As doenças mentais, né, as doenças psíquicas, elas vêm daí. Você precisa assumir, às vezes, a loucura, porque você não dá conta da sua realidade. Então, quantas doenças psíquicas vieram de lares extremamente desorganizados, imprevisíveis emocionalmente, extremamente agressivos. A criança, para dar conta desse caldo, desse entorno aqui tão difícil, o que ela precisou? Ela precisou enlouquecer. Por quê? Né? Aí vem um surto na adolescência. Mas o que aconteceu na adolescência? Não aconteceu na adolescência. Já vem acontecendo, é só o resultado. Desde que ela nasceu, né? Ela tentou assumir alguns personagens na vida, não conseguiu, então ela surtou. O que é? Ela enlouqueceu para dar conta do que ela está vivendo. Então, até os estados, né, de depressão, de ansiedade, é uma tentativa de dar conta de um cenário, de um ambiente onde que a criança está vivendo. E a gente falando um pouco agora da pandemia, Mati, o que me preocupa muito é que, assim, os relatos de todas as mães que eu estou atendendo, né, na mentoria, no Pílulas, sabe o que eu tenho percebido? Assim, os pais nunca estiveram tanto com os filhos. E os filhos nunca estiveram tanto sozinhos. As crianças estão isoladas dentro dos seus lares. Porque os pais estão tão estressados, estão tão cansados, não conseguiram, né? Muitos, não é a maioria, mas muitos. Não conseguiram absorver todos os papéis, não, né? Que a gente tanto falou de papel, mas a gente teve que virar professor, trabalhar, uma casa, enfim, né? Tudo de uma vez só. Pela primeira vez na vida, os pais tiveram que tomar as rédeas da criação dos filhos. E a gente vive numa sociedade onde a gente aprendeu, eu não estou julgando, né? Que a gente aprendeu o quê? A terceirizar.
Então, eu mando para o colégio. Tá dando problema dentro de casa, tá apresentando desafio, eu mando para o psicólogo. Não tá conseguindo fazer as atividades escolares, eu Vai mando para a para um escola professor particular. particular. Quer que aprenda a nadar? Manda para natação. Uhum. Então, a gente terceiriza tudo. A gente É tem mais babá, fácil, a né? gente tem cuidador, a gente tem ajudantes em casa. Então, assim, a sociedade fez com que a gente fizesse isso, né? É. E aí veio uma pandemia, pá, todo mundo dentro de casa, preso. Aí pensa a energia que tá nos lares agora. É uma energia muito densa. Tá todo mundo É, com medo, né? e o reflexo disso, né? Até a gente vai falar um pouco, tanto que as crianças, eu queria depois até que você falasse um pouco disso, Fê, nessa situação, então tá pior, né? Porque, tipo assim, imagina, emoção à flor da pele de todo mundo, né? Dos pais, Exatamente. dos filhos, de quem convive, e com Aham. saudade, enfim, né? De tudo. Mas o tanto que a criança, quando ela é muito, ela tem essa sensibilidade aflorada, né? Essa sensibilidade, assim, porque ela não tem a maldade que o adulto já carrega, dessa marinada toda aí por muito tempo, né, Fê? A Aham. gente já carrega, a gente já tem aquele medo, toca o interfone, quem quer estar pedindo alguma coisa na rua, você já assusta. Então a criança não tem isso, né? Então ela consegue absorver de uma forma muito sutil tudo que está no ambiente. Né? E quando a gente fala isso muito, né? Até na PNL a gente fala quando a gente está mais relaxado, o cérebro da gente absorve mais intensamente. Imagina a criança absorvendo isso intensamente, o sentimento que está ali pairando naquela casa. Absorvendo tudo, tudo, tudo. E o mais difícil, porque a gente absorve, mas a gente verbaliza. Então, se eu tô assim, péssima, arrasada, eu ligo para uma amiga, né? Eu coloco para fora, eu Liga. choro. A criança, o que ela faz? Ela Aí apresenta vem desafios de briga, né? comportamento. Com certeza. Então, aí o que acontece? Às vezes ela absorve uma energia do lar, uma energia negativa, então eu tô vendo muito isso acontecer na pandemia. Crianças extremamente ansiosas, estressadas, depressivas mesmo, porque elas estão absorvendo esse clima do lar. E aí o que acontece? Os pais castigam, os pais gritam, e aí olha que ciclo maluco. Aí elas estão sendo completamente desencorajadas a, inclusive, falar, verbalizar, a nomear o que elas estão sentindo. Aí elas vão apresentar mais desafio de comportamento. Quanto mais desafio de comportamento, mais xingo, mais Porque assim, castigo. eu tô com raiva porque ninguém me escuta e eu não tenho culpa, né, de alguma coisa, eu criança. Aí eu começo a falar assim, gente, eu não quero. Aí vem a mãe com raiva do meu comportamento, fica com mais raiva, aí eu fico com mais raiva da minha mãe ter ficado com raiva de mim, e aí é uma raiva só, né? E é uma mãe que ela está realmente com mais raiva, mas não é raiva do filho. Eu não tô com Não. raiva do filho. O filho simplesmente vira um para-raio pro estresse cotidiano que a gente está vivendo. Então, mais uma coisa que a gente tem que trazer para a consciência, né, Mar? Isso. Os nossos filhos não podem ser para-raios do que a gente vive. Do nosso estresse, do nosso cansaço, de um medo, que é um medo universal da situação que a gente está vivendo. Só que é muito difícil de me separar, né? Porque eu tô ali fusionada no meu núcleo familiar. É o que tá marinando ao nosso redor, né? Aquela Nós aguinha lá no estamos seu marinando pote, né? nessa situação, né? Isso. Só que é o que eu falei, a gente ainda tem recurso. A gente consegue nomear, a gente consegue conversar. E a palavra cura. Quando a gente nomeia, a gente tem uma capacidade muito maior de controlar os nossos comportamentos. A criança não. Então, assim, ela está sendo punida simplesmente por ser criança. E olha, é muito triste isso, né? E eles não conseguem entender, né, a dimensão, assim, aproveitando esse gancho, né, que a gente tá falando da situação, eles não conseguem entender o que tá acontecendo, né? Não. Então, assim, eu vejo aqui em casa, né, o Felipe, ele acorda e fala assim, mamãe, hoje o corona já acabou? Então, tipo assim, né, hoje o corona já acabou. E aí, que dia que vai acabar o corona? Mamãe, o corona acabou segunda-feira? Que é tudo assim, né? Segunda-feira. Mas eu acho isso muito legal da gente trazer, porque entra até a questão da inteligência emocional, né? E o reflexo que nós estamos vivendo, porque isso nunca foi falado antes.
Então, você Não. vê pais descontrolados que não sabem o que fazem, com crianças que estão descontroladas e vão ficar muito piores, né? Porque onde que elas estão marinando? Num descontrole total, né? Aham. Então, isso é bem complicado. E aí, eu queria trazer aqui agora, Fê, a gente até alguns exemplos para a gente falar do que é o impacto disso, né? Eu achei legal a gente conversando essa semana, quando eu falei com você assim, não, Fê, a gente tem que falar, é importante a gente comentar que enquanto eu estou bem, minha casa, meu relacionamento tá bom, eu vou ter filhos melhores. Aí eu sempre falo assim, calma lá, não é que não vai estar tudo resolvido, né? Não mas é porque a gente, como já conversa muito sobre isso, realmente é importante a gente falar. Não é que eu vou estar bem e o meu filho vai estar bem. Não é isso. Eu falo muito assim, ó, pais felizes é igual a filhos felizes. Mas felicidade não significa que tá tudo 100% o tempo todo. Então tem pais que falam assim, eu devo estar muito infeliz mesmo, porque meu filho vive dando problema. Tá, mas o que vive dando problema? Né? Criança até sendo a própria... criança é problema? Criança sendo criança é desafio de comportamento? Criança dando birra é problema? Então a gente tem que pensar isso. O que é problema, né? Isso. E eu começo até a trazer já para essa influência, né? Assim, de comportamento, de personalidade, me veio isso aqui. Do tanto que a gente agora tendo que fazer, né, os exercícios, fazendo as coisas, e aí de repente eu, perfeccionista, não que eu seja, mas assim, eu vejo de repente um filho que não tá tendo uma atitude perfeccionista. E aí, né, não tá fazendo tudo bonitinho ali, né? Aqui no meu caso é mais ao contrário, né? Porque o Lucas é perfeccionista, né? Assim, mais de fazer as coisas muito bonitinho. Eu acho isso lindo. Mas isso pode gerar um atrito entre um pai e um filho, né? Com certeza, e aí, isso aí começa a gerar na criança o quê? Ele não vai entender que ser perfeccionista e fazer as coisas certas é bom. Pelo contrário. Ou ao contrário, né? Tem um pai perfeccionista que está cobrando, ele está fazendo certo, mas ele não consegue ver que o que ele está fazendo não é certo. E aí, o que a criança vai decidir sobre isso? Né? Aquele ambiente de tensão, o que ela decide? Nossa, eu sou incapaz, né? Ou não nada consigo. que eu faço tá certo, né? Isso. E isso vai pra vida, né? Aí chega um adulto que não consegue fazer nada, que você vê que nada ali, fica ali, né, procurando alguma coisa e que não resolve o que quer da vida. Ou que não, né, não consegue tomar decisões, enfim, né? Isso aí, então, é a primeira grande influência que a gente pode falar da energia, que é a influência dos nossos pais. Né? Como os nossos pais. Então, até perguntas aí para vocês, né? Para vocês pensarem. Seus pais eram mais acolhedores, eram mais autoritários, eram mais permissivos. Então, quando você fazia uma atividade errada, um dever de casa errado, vamos tentar acessar aí, viu, gente, a infância de vocês. Hoje eu falei. Vamos fazer uma retrospectiva aí. Hoje eu falei isso com você, né, Márcio? O problema é que você estiver tendo com seu filho, vai para sua infância e vê se você teve esse tipo de problema. Se você fosse uma criança e tivesse com esse problema, como que você agiria? Então, foram mais permissivos, foram mais autoritários quando você fazia uma atividade errada. Seu pai ia lá e fala, corrige isso agora, menino, olha que letra horrorosa. Sabe quando a gente tem uma tendência a pegar a borracha e a gente mesmo apaga a atividade? Não é possível que você vai entregar isso, né? Então, tem pai que bate na mão do filho a hora que erra. Olha aqui, olha que horror que você fez. Então, ou você foi negligenciada, né? Não sei. Quais decisões você tomou com esse estilo dos seus pais? Então, é o que você falou. Se você teve um pai super autoritário que te corrigiu o tempo todo, você pode ter decidido ser uma pessoa perfeccionista. E isso pode impactar o resto da sua vida, né? Tudo que você faz tem que ser muito certinho. E é tão difícil se livrar desse rótulo, às vezes é um peso muito grande, né? Tem o lado bom, mas tem um lado que é muito pesado, né? Fê, e eu acho uma coisa super importante falar, porque às vezes a gente toma essas decisões, a gente não sabe. Não, né? A gente não sabe o que foi. Eu não sei que eu falei. A gente vira um adulto e aí na hora que você tem essa busca de autoconhecimento, a gente não fala assim, hoje eu tô tendo essa atitude porque lá atrás, na hora que eu fui fazer um exercício, não estava certo. A gente não sabe disso, né? Não, a gente vai tomando decisões que vão moldando a gente e a gente é reflexo disso hoje, né?
Então, eu acho que... Não sei se tá tendo um problema de conexão aí, Fê, você viu? Não. Parece que meio travando aqui. Para mim, não. No outro lá travou, voltou. O meu voltou. Ah. Então, assim, essas decisões, elas são inconscientes, né? A gente não sabe. Só que isso tudo vai impactando no nosso dia hoje. Então, por isso que é importante a gente saber, a gente ter essa noção e a gente se atentar, olhar para dentro mesmo. E não é só nessa questão que eu trouxe, né, Fê? Tem outras situações, né? Tem pais, por exemplo. Como que é a relação dos pais? Ah, tem pai que bebe, pai, né? E às vezes agride a mãe. O que o filho vai levar disso, né? Que aí eu acho que é o segundo ponto. A gente falou então da influência dos pais. Isso. A influência do relacionamento dos pais. O que é isso, gente? Eu sou uma criança. Se eu tenho um pai e uma mãe dentro de casa, ou se eu tenho uma avó e uma mãe, como que essas pessoas se relacionam? Então, esses pais têm um relacionamento amoroso, respeitoso, eles conversam, eles resolvem os problemas deles de forma respeitosa mesmo, ou eles se agridem o tempo todo? Todas as vezes que tem um problema dentro de casa, é gritaria, babado, confusão, né? Às vezes não precisa ter violência física, gente. Mas assim, e a verbal mesmo, né? Ela impacta muito, aqui, né, Fê? O relacionamento dos meus pais é a marinada. Eu tô nesse clima, eu tô nesse ambiente. Então, eu estou modelando, a gente chama isso aqui, Mari, de experiências moduladoras. Uma outra analogia que a gente pode fazer é como se essa água fosse uma massinha de criança. O relacionamento do meu pai com a minha mãe é como se fosse um molde, sabe aqueles moldes de massinha de criança? Você modela um elefante. Borboletinha. Eu modulo meu filho. Ele vai aprender que quando ele se relacionar com alguém, quando ele tiver problema com essa pessoa, se ele se identificou com um pai que é agressivo, ele vai repetir isso. Tá cravado nele. Corre na veia, quase que isso. É o que ele viu, né? É o que ele vivenciou. É uma experiência moduladora. Modelou ele. Ou seja, se eu tô num relacionamento e eu tenho problema, eu vou agir com agressividade. E a mulher, a menina, se ela se identifica com aquela mãe, ela só vai aceitar um relacionamento baseado nisso, né? Então ela vai aceitar quando o marido bater, quando o marido gritar, porque ela entendeu, lá na lógica pessoal dela, ela entendeu que é assim que as mulheres precisam ser tratadas. Então, olha como que essa marinada, olha como que o relacionamento dos pais influencia na construção da personalidade, das crenças limitantes de uma criança, né? E a Lu colocou uma coisa aqui super legal, que é a danada da expectativa. Isso também acontece demais, né? O tanto que a gente projeta, o tanto que a gente espera um filho perfeito, um filho sem birra, um filho... E aí a gente projeta tanto que aí o que o nosso filho consegue fazer fica muito longe do que a gente projetou. E aí quem se frustra? Nós. O problema não está com o nosso filho, está com a nossa frustração, porque eu desejei aquele filho lindo, arrumadinho, que chega na casa dos avós. Oi, pessoal, tudo bem? Benção, avó, benção, avó. E aí, se ele não corresponde, a gente se frustra. Aí, se eu me frustro, eu gero uma energia negativa de frustração, na minha relação, né? Com ele. Aí começa aquela cobrança, né? Aquela cobrança, não consigo, né? Essa frustração. Hoje a gente vê que ela é muito presente, né, Fê? Assim, demais. Por causa dessa expectativa. Foi super bem colocado aí, viu, Lu? Porque a gente... E essa expectativa, ela é feita pela nossa percepção, né? Eu, nesse caso, eu posso entender o quê? Eu quero ser melhor ou não? Eu não dou conta. Né? E aí a gente vai nessa... A Aline Lott mesmo fala no encorajamento, né, Fê? A gente também falou isso hoje. Que o tanto que é importante a gente estar no nosso lugar, né? No nosso eixinho lá do X, porque a gente busca ser algo, busca compensar algo com uma atitude ou algum comportamento, tomando essas decisões, né? Sim. E isso vai gerar os nossos, a base dos nossos comportamentos lá na frente. E olha o que a partir disso que a Lu falou, né? Da expectativa.
quando a expectativa dos pais é muito alta, eu acho assim, é legal ter expectativa dos filhos, mas desde que você consiga encorajá-los a partir da sua expectativa e não frustrá-los, né? Encorajar a tocar um instrumento, encorajar a gostar de pintura. Tem muitas coisas que a gente pode encorajar a jogar futebol, desde que seja uma coisa dentro da realidade da criança, dentro do desejo da criança também. Mas aí olha o que acontece. Quando a minha expectativa é muito alta, o meu filho, ele vai estar sempre se esforçando e uma demanda, um gasto energético muito grande para conseguir satisfazer a demanda, o desejo do meu pai e da minha mãe. E isso é um esforço tão grande de se sentir aceito, de se sentir importante. É quase que tá implorando, assim, pelo pai, pela mãe. Me aceita, por favor, me elogie, né? Então, a criança, ela começa a se sentir frustrada, incapaz, porque ela nunca consegue atingir aquela expectativa do pai e da mãe. Então, ela começa a não se sentir, inclusive, amada. E aí, olha aí, pode vir uma depressão, pode vir uma crise de ansiedade, pode vir, como a gente está vendo aí acontecer demais, adolescentes tentando suicidar. Olha, é difícil falar, né, Fê? Você viu? Que pensa. Então, é muito grave. É isso que a Lu colocou, sabe? A gente tem uma expectativa muito alta, porque o nosso filho fica tentando. Para ele se sentir aceito, importante, ele vai ficar tentando. E só que ele nunca vai conseguir. E aí, olha, desencadeia, né? E só para quem está assistindo a gente entender o tanto que é importante, né? Eu acho legal quando eles colocam muito essa questão de ser aceito importante. A gente, fisiologicamente, a gente precisa de comer, dormir e respirar, né? E emocionalmente, a gente precisa de ser aceito importante. Pronto. É na mesma proporção, né? Em um ambiente fisiológico e outro em ambiente emocional. E os impactos disso, né? Que isso tudo traz para a gente como adulto. E saindo desse ano também, Fê, a gente começando a falar até da questão da personalidade, né? Assim, o tanto que o tipo de pai, da personalidade do pai, da visão dos pais vão interferir. A gente até vou falar aqui de novo para quem chegou agora, quando a gente fala pais, não é só o pai e a mãe, são as pessoas que estão ali ao redor, que são os responsáveis, que têm aquele momento, aquela... não é obrigação, né? Mas aquela... o cuidado, né? Responsabilidade pelos cuidados, né? Isso. Então, por exemplo, assim, tem um caso que eu acho legal que um filho, né, depois, na vida madura, já entendeu que a mãe era uma pessoa que quando alguém falava assim com ela, não, esse negócio não vai, ela tá envolvida num projeto, e ele falava assim, não, isso não vai dar certo. A mãe dava um jeito, sabe, assim, virava, mas terminava. Entendeu? Porque não é que não aceitava um não, né? Mas ela sempre achava que tinha um jeito para as coisas. Então, ele foi criado daquilo. E quando ele virou um adulto, ele foi entender, depois do autoconhecimento, depois dessas vivências todas, né? Desse encorajamento a olhar o interior, ele entendeu a dificuldade de aceitar não que ele tinha em relacionamentos. Olha para você ver que legal. Isso veio da personalidade da mãe. Ele nunca ia ter essa noção. Foi uma decisão que ele teve, né? Ele viu olha a mãe influência, gente, disso jeito. Que a Mati está contando. A influência da construção da nossa personalidade com o estilo parental e a personalidade da mãe, né? Eu tenho outro exemplo, Mati, quando eu era pré-adolescente, eu participei de um concurso de dança na escola que eu fazia balé, sabe? E aí... Não foi aquele que eu ganhei de você, não, né? Não. Então, era um concurso, você vai saber o caso. Era um concurso que o meu grupo de dança, nós perdemos. E aí, a mãe de uma das meninas que estava com a gente não aceitou de forma alguma a gente perder. De forma alguma. Gente, ela escreveu carta, publicou no jornal, falando que o grupo que tinha ganhado tinha plagiado. Ela movimentou, assim, ela movimentou a cidade, gente. Acabou que eles desclassificaram o grupo que tinha ganhado.
De tanto que essa mãe infernizou tudo. E eu lembro que eu morri de vergonha. Eu falava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí hoje eu vejo as filhas dessa mãe, elas são altamente competitivas. Uhum. E são as decisões, olha para você ver. E eu fico pensando, gente, olha lá, está lá na infância, isso foi modelado da mãe, do pai, né? Dessa ânsia. Ficou marinada ali, né? As crianças ficaram marinadas ali. E olha como que eu achei legal isso que você falou, não só o exemplo para a gente ver desse impacto, do tanto que as crianças absorvem isso, né? Que tá aqui no ar, mas das decisões. Você decidiu ter vergonha. E as outras decidiram, né? Isso é legal, porque a gente não é que a gente toma a decisão de ser igual. A gente toma decisão, às vezes até no próprio estilo parental, você sabe, vai falar melhor do que eu, né? Alguém que teve o pai muito, muito autoritário, ela decide assim, a única coisa que eu sei da minha vida é que isso eu não vou ser. Isso. Né? E nesse caso que eu dei, foi uma decisão inconsciente dela. Para ela agradar esta mãe, que era extremamente competitiva, ela teve que agir igual. Dessa forma, né? Na tentativa de se sentir aceito e importante, ela teve que ir atrás e correr, gastar uma energia a mais. Às vezes não é da essência dela. Às vezes não, isso é que é o mais triste. Porque às vezes ela não tem isso dentro da essência dela, mas ela teve que ser assim para se ela sentir desenvolveu, amada, né? por essa mãe. Outro exemplo que eu vou dar muito claro, assim, de estilo parental é o meu, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Meu pai foi uma pessoa que cresceu na roça, ele tinha que sair vendendo frango, tomate, cebola na rua, ele nunca teve nada. Então, meu pai se preparou para a vida de uma forma muito cruel. Então, assim, tudo que aparecia de oportunidade para ele, perguntava, você quer? Quero. Não sei fazer não, mas para amanhã eu aprendo. E eu fui criada nessa água, né? Então, às vezes, eu lembro que muito nova, eu estava na faculdade, a Rede Number One me convidou, você quer dar esse curso que você dá aqui para sua escola, você quer dar para o Brasil inteiro? Gente, eu estava na faculdade, eu lembro que eu ganhei uma grana, assim, que ninguém na minha sala nem pensava. Eu viajava o Brasil inteiro, eu faltava de aula pra caramba, porque eu ficava viajando o Brasil inteiro. A hora que me ofereceram isso, eu lembro que lá dentro de mim, eu falava, lógico que não. Vê lá, eu sou muito nova para isso, eu vou ter que faltar de aula. Mas na hora eu falei assim, claro que eu quero. Que dia que começa? Amanhã? Aí depois que eu acertei, eu falei, puta merda, o que eu fiz, gente? Nossa! Então, assim, muito disso, né, do meu pai. Meu pai me criou para estar pronta. E acaba que eu vejo isso hoje como positivo, mas lá dentro da minha essência eu não tô tão pronta quanto eu acho que eu tô na... Você achava até um tempo atrás, né, Fê? A gente sempre fala muito isso, que eu falo assim, não, a Fê não tá pronta para tudo. Mas não então, é assim, né, Fê? Olha pra você ver, tudo é exemplos, assim, de como que essa marinada que a gente vive, ela influencia em todas as nossas decisões, né, Mari? E essas decisões, você deu um seu exemplo aí, né? Ela, nem sempre elas são decisões boas, né? Às vezes a gente toma decisões pro lado, né, assim... pro lado ruim mesmo, de não se sentir merecedor, não se sentir preparado, não se sentir capaz de fazer algo, né? E tudo vem desse ambiente. Uma coisa também que é muito importante, a gente fala sobre os valores, né, Fê? Do impacto dos valores dos pais, né? Que isso gera, né? Então, assim, até aqui aproveitando a questão de escola, né? O tanto que os pais tinham que falar assim, antes, os pais, tá, gente? Aqui, ó, viu, Fê? Primeiro obrigação, depois a diversão. Né? E o que eles vão tomar disso, né? Qual que é a decisão que eles vão tomar? Às vezes a gente quer ensinar para eles uma responsabilidade, né? E aí eu posso entender assim, nossa, eu só tenho que trabalhar. E valor, Mati, no coach a gente vê muito isso. Quando a gente pergunta aos pais assim, quais são os seus valores? Às vezes, os pais até listam alguns valores. Mas a gente vai ver na prática, a gente percebe que não é bem assim. Porque valor não é uma coisa
que você tem Ó. ali pregado na parede? Valor é isso que toda vez que eu falo com meu filho, ó, primeiro as atividades, depois a diversão. Uhum. Então, toda vez que eu falo uma frase assim pro meu filho, eu tô falando de um quê para ele? De um valor. De um Né? valor, isso. Toda vez Uhum. que eu participo de uma ação comunitária, de ajudar uma instituição carente, eu tô passando para eles um valor. Aí tem gente que coloca lá no papel, a gente é uma família muito solidária. Tá, mas aí o que vocês fazem na prática para vivenciar realmente esse valor? A gente, no final do ano, a gente pega um monte de roupa e doa. Será que você pegar um monte de coisa no final e doar? Será que não é para ser realmente um valor, não teria que ser uma vivência diária? É muito diferente, né? E não só doar as coisas, né? Às vezes usadas, enfim, vai lá, dá um prato de comida para quem tá com fome, né? Assim, ajuda alguém verdadeiramente em alguma situação, né? Não só dando algo que eu não uso mais, né? Isso é muito importante mesmo. Então, valores, eles não estão assim. Valor não acontece na teoria. Ele só acontece na prática. Então, lá no Pílulas para Maternidade, tem uma das aulas, eu não sei se você lembra, das malas. Lembro. Então, é uma atividade muito forte, né? Que a gente analisa. O que a gente está analisando? Valor. Então, vocês que estão aí assistindo a gente, vou dar um exemplo. Quando vocês pensam lá na infância de vocês, quando vocês pensam em trabalho, o que vem na mente de vocês? Trabalho. Por exemplo, na minha mente eu tenho um pai extremamente workaholic, que ele trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, a gente convivia pouco, porque ele estava sempre trabalhando muito. Então, quando eu penso em trabalho, eu penso em uma pessoa que não convive com a família, eu penso em uma pessoa que está o tempo todo ausente. Aí vocês, coloquem aí para nós, imaginem vocês criança, o que vocês pensam lá quando vocês eram crianças? Ai, conexão. É porque deu uma picadinha aqui, mas acho que o que a palavra trabalho representa para vocês? Escrevam aí pra gente. Quando a gente começa a analisar isso, né, Mari, a gente vê o tanto que a Renata tá falando que essa ferramenta é muito poderosa demais, é transformadora. Quando a gente pensa que a gente traz muitos valores da nossa infância e principalmente a gente traz eles em formas de crenças limitantes, né? O que é pior, porque eu trouxe isso comigo, Mati, e você me conhece há mais tempo, você sabe, eu era extremamente workaholic. Eu trouxe isso, eu não parei para pensar como que eu queria fazer. Eu simplesmente trabalhava manhã, tarde, noite, madrugada, o tempo todo. O dia que eu tomei consciência, peraí, isso é o meu pai, essa não sou eu. Eu tô trazendo essa mala e tô carregando e tá pesado para mim, porque eu deixava minha filha de 2 meses de idade com um monte de leite meu congelado para ir dando para ela, porque eu tinha que trabalhar em outra cidade. E aí foi quando a parentalidade positiva surgiu na minha vida. Eu falei, peraí, gente, esse é meu pai, essa não sou eu. Não é essa mãe que eu quero ser para minha filha, eu quero ser uma mãe presente. Aí quando eu trago para consciência, eu consigo tomar uma decisão agora consciente, porque antes fazia parte das minhas decisões o quê? Inconscientes. Que era o líquido ali marinando, né, Fê? Aí é como se surgisse a Fernanda, ela levantasse ali no potinho e começasse a vida dela, né? Consciente. Então, consciente. Quando a gente fala muito da questão do teatro, é o que eu vou fazer com aquilo, né, Fê? Eu posso continuar ali, tá bom assim, tô terceirizando, e foi tudo assim, meu pai fez isso comigo, deu certo, eu vou fazer isso com fulano, que vai dar certo. Ou não, né? Eu posso ter essa consciência e mudar.
E a gente sabe na pele, né, Fê, que não é fácil, né? Nossa, é não é muito fácil a gente difícil. mudar, não é fácil. Não é Não. fácil. E olhar pra gente, eu ia até trazendo para a questão do ambiente, né? Eu lembro que toda vez que às vezes eu tenho algum problema, ou conheço alguém que tem algum problema, e que eu trago isso pra Fê, a Fê sempre fala assim: como que tá o ambiente na sua casa? Como que tá a sua relação? Aí você fala assim: tá ótima. Ela, Mate. Todo dia eu pergunto isso. Se a Mati me fala que tem algum problema, como está o ambiente? Ela já tá de saco cheio dessa pergunta. Não, mas é interessante porque o tanto que isso vai interferir. Quando a gente vai ver, às vezes, um comportamento de um filho, gente, ele é muito mais nosso, né? Muito mais nossas. A sensibilidade deles, né, assim, é aflorada. Não sei nem se seria isso, não, mas é nesse sentido, né, Fê? Antes de terminar, eu quero falar um pouco daquela parte de fusão, pra gente entender. Então, eu até escrevi aqui para eu não esquecer, porque a gente vamos falou ler da aqui só influência o que dos o pessoal valores. falou do trabalho. Olha, na minha família, todos profissionais de áreas bem tradicionais. Trabalho significava ter uma formação e exercer. E aí, conta pra gente, quem que é essa pessoa? Lacos Poa. Ela até falou aqui embaixo, olha, que ela teve que criar muita coragem de fazer publicidade, porque a pressão para a medicina ou odontologia era enorme. Isso é muito comum, gente. A gente não sabe nem o que os nossos filhos vão ser, nem que profissão que vai ter, né, Fê? A gente sempre conversa sobre isso. E olha, eu vou trazer um caso rápido aqui, para dar tempo de você falar sobre aquilo, Fê. Eu tenho uma amigona minha e ela, uma vez eu conversando com ela, né? Tanto que o ambiente familiar, eu virei para ela e falei assim: nossa, eu não me preocupo com o que os meus filhos vão ser, né? Desde que eles sejam felizes, que eles sejam empreendedores, vou ensinar eles a fazer algo. Eu falei assim: você tá doido? Eu falei assim: a última coisa que eu quero que eles façam, a não ser que eles queiram muito, é uma faculdade. Ela quase enlouqueceu. Eu falei assim: você tá doida? Você pirou. Eu falei: não é isso. É porque essa cultura, né? Ela falou, e agora? Você tem que fazer odonto, direito ou medicina, né? Era odonto, direito ou medicina. Então, isso é uma satisfação dos pais, não é do filho, né? E que gera e o tanto que o pai cai para trás, né? Eu lembro que um pai relatou num curso que eu tava dando, que ele é de São Paulo. Ele falou assim: filho, papai estudou na USP, ele passou dentro de um dos prédios da USP. Você quer estudar aqui na USP também, igual o papai? Ele falou assim: pai, eu acho que eu não vou fazer faculdade. Ele falou: quase bateu o carro. Ele falou que quase bateu o carro. Aí ele falou que pensou em mim. Ele falou assim: não, eu não posso bater. Então deixa pra só xingar. Mas que é forte não, isso, né? O sentimento, né, Fê, é tão grande disso que a pessoa, a mão chega a suar, né? Tipo assim, é tão absurdo aquilo, né? E aqui, ó, a que falou lá, ela colocou aqui, ó, Marina, ela é dona do Laços Poá. Laços Poá. Laços Poá. Mudei de área há 2 anos, estou muito feliz. Ô, Marina, se eu te contar minha trajetória, o tanto que eu já mudei. Faz uma live só sobre a sua trajetória. Você vai ficar super, assim, corajosa, viu? Super encorajada, né, Fê? Mas a gente tem, gente, que libertar os nossos filhos. No final das contas, o meu curso, eu acho que podia resumir sobre isso. A gente precisa libertar nossos filhos, gente, para eles serem quem eles nasceram para ser, sabe? Esse caldo aqui, ó, ele precisa ser um caldo leve, ele não pode ser muito temperado, não. A criança tem que ter, nesse caldo, ela tem que ter espaço para ela ser quem ela deseja ser, fazendo faculdade ou não. Então, essas expectativas, nossa, a gente precisa balancear isso, porque fica muito pesado para os nossos filhos. Né? E aí eu já morri aqui, ó. O Matheus já falou que a gente tinha energia, que ele já mudou de agronomia para publicidade, né? Eu também adoro essas mudanças radicais. E, Fê, vamos falar um pouquinho, a gente tem, não tem tanto tempo mais, mas eu queria muito que você falasse dessa questão da fusão do sentimento, porque, porque, gente, que a gente fala, quando eu falo energia, a energia ela é sentimento. Tudo que a gente sente, ele vai sair de alguma forma, ou em comportamento, ou nessa, né? Eu falo assim, no respirar, né? Se minha mãe tiver aí, ela vai ver, né? Que até o meu jeito de respirar, ela sabe direitinho o que eu tô pensando, né, mãe? Não vou mexer no nariz, não, mas vou fazer no jeito de respirar. E tanto que isso é importante. Então, conta pra gente um pouquinho desse novo seu estudo aí, que eu achei fantástico. Então, o que eu tenho conversado muito com a Mari é que nós nascemos fusionados na nossa mãe. Por quê? Pensa, a gente tá dentro da barriga,
a gente sente o fígado da mãe funcionar. A gente sente o estômago da mãe. A gente está num contato com a nossa mãe visceral, né? Um contato visceral. Ela está nos alimentando, a gente sente todas as emoções. Então, se uma mãe está extremamente cansada, estressada, nervosa, é óbvio que o bebê, que o feto, ele está absorvendo toda a energia da mãe. E aí, o filho nasce. E ele se separa fisicamente da mãe. Mas ele continua fusionado no campo emocional da mãe. Porque tirou lá de dentro. Só que o psíquico, a gente não tira, né? Ah, peraí, que agora você é um ser único, indivisível. Pronto, a gente não corta o psíquico. Aqui, ó, o filho não desliga da mãe, continua junto, tá lá, ó. Ei, mamãe, ei, Lucão. Fusionado. Ô, Lucão, dá um coraçãozinho aí, viu, filho? Ô, Lucão, você é a próxima pessoa que vai fazer live com a tia Fê, que nós vamos descobrir como que tá a energia aí de sua casa, pela sua visão, porque da sua mãe tá sempre boa, né? Mas aí, ó, o bebê nasce fusionado ainda nessa mãe. Então, as emoções que a mãe sente continuam sendo as emoções que o bebê sente também. Então, por que o primeiro filho, a gente geralmente fala que dá mais trabalho, que chora mais? Quem, na verdade, que tá chorando? A mãe, né? É a mãe. É a mãe. Porque a gente tá tão descontrolada, sem saber como lidar com aquele filho, mãe de primeira viagem. E aí, o que a gente quer fazer? Beijos da Fernanda Simone de Londres. Que a Simone, chique. ela assiste minhas aulas, tadinha. 2 horas da manhã ela tá lá firme e forte. Porque aqui é 8, lá é 2. Então ela Participou do grupo, não participou também? Ela estava no último, mas eu não estava nesse último, não. Não, mas eu participei da reunião. Então, olha o que acontece, gente. A gente, quando vê um filho chorando, um bebê chorando, a gente tenta silenciar. Então, a gente sai comprando Cole Calme, colhe isso, colhe aquilo, colhe tudo, fuxicória e sacode, e não é? A gente quer Dá o quê? 3 passinhos para um lado, 3 passinhos para o outro. A gente quer silenciar aquele choro o tempo todo, né? E, na verdade, o que a gente tem que pensar? A criança está fusionada no nosso campo emocional. Então, eu tenho que olhar para mim e falar assim, mãe, por que você está chorando? Você tá insegura porque você não está sabendo lidar com essa situação. Então, o choro do filho é o choro da mãe. Então, a gente conversou muito sobre isso hoje, né? O que está acontecendo? Por que eu sou parte da equação dos comportamentos dos meus filhos? Então, às vezes o filho a gente não consegue mudar, mas eu consigo olhar para mim e eu posso fazer a minha parte. Então, gente, os bebês aí, eles estão fusionados na mãe. Quer saber o que um bebê está sentindo? Olha Pergunta para a mãe o que ela está sentindo, né? Eu queria comentar 2 coisas aqui, Fê, que a gente, né, falou dessa questão da fusão, né? E a gente, como a gente ficou grávida junto e nós temos nossa rede, que quem conhece a gente sabe, todas as vezes que eu vou visitar uma criança, por causa das nossas experiências, eu viro para a criança e falo assim, eu vou lá, olha a criança, vai todo mundo ver, né? A gente sempre fala isso, né? Como que você tá, mãe? Né? Há pouquíssimo tempo eu fui visitar um bebê e aí eu falei com ela, todo mundo falou, não, que gracinha, bonitinho. Eu olhei pra mãe no olho dela e falei assim, você tá bem? Porque, né, ela vai... A gente sabe que se a mãe estiver bem, o filho vai estar bem, né? Então, um amigo assim, nosso, mas teve filho agora, o José. O filho dele nasceu. E aí eu conversando muito com ele, eu falei assim, Zé, cuida da sua esposa. Ela é a pessoa que mais precisa de cuidado. O bebê, ele precisa de colo e leite. Só. Ela precisa de cuidados muito mais complexos. Então, e o que eu acho muito bonito da educação com apego, dos partos humanizados, você sabe que eu sou completamente apaixonada, é o papel da doula. Qual que é o papel da doula? Cuidar da gestante. E a hora que o bebê nasce, o papel da doula é cuidar da mãe. Ela não quer saber muito do menino, não.
ela está ali para ser apoio emocional da mãe. E olha que maravilha isso. Por quê? A educação com apego entendeu isso assim, ó. É muito distante da sociedade patriarcal, que acha que a mãe tem que desmamar rápido para ir trabalhar rápido, né? Não, a mãe tem que estar bem, a energia da mãe tem que estar bem, porque nossos filhos vão se fusionar a ela. É isso mesmo, Júnior. Eu vou contar isso para os maridos, tá? Pode deixar comigo. Eu vou fazer uma live só para os maridos. E eles têm que ter cuidado com a mãe depois também, né? Porque os nossos maridos só querem saber de andar de bike, né, Júnior? Não quer saber de cuidar da esposa, não. Aqui, a Joyce até perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar. E eu queria até falar uma coisa para ela, que ela falou lá em cima, quando os pais são muito diferentes dos filhos, o tanto que é difícil lidar com isso. Na realidade, quando a gente tem que olhar pra gente, é difícil qualquer situação, porque também não é fácil você ver no seu filho tudo que você já viu. Você vê um filmezinho, né, Fê? Eu tô falando de carteirinha. Não, eu tô rindo da sua mãe falando, eu tô descobrindo por que você chorava tanto, Márcia. Tá vendo, mãe? A culpa é sua. Ainda bem que minha mãe não tá aqui, porque senão ia ser uma revelação dupla. Mas isso é muito, né? Isso é muito importante. Não é que vai ser fácil se o filho for igual, se o filho for diferente. O que a gente tem que lembrar sempre é de olhar para dentro, ver como que a gente está sentindo, entender os nossos porquês, porque eles vão absorver isso, né? Eles vão absorver de uma forma, eu vou falar sutil de novo, mas é porque tá no ar, né? Tá ali, eles cheiro, né? Não sei, a minha mãe fala que eu que tô falando que é de cheiro, né, mãe? Mas porque realmente ele está no ar, tá ali, tá perto, né? Eles vão conseguir captar esse nosso sentimento. Então é muito mais a gente olhar pra gente do que ser fácil ou ser difícil. E daqui a pouco já vai acabar. Eu quero só pedir que a Fê fale mais um pouquinho sobre o projeto dela, né? E é isso, né? Depois eu vou falar aqui, mas pode falar. Tia Marilda, tem uma pessoa da sua família que eu aprendi com ele, que era um pediatra, não vou falar o nome, que mãe tinha que morrer no parto. Eu sempre falo isso, gente, mãe é um trem tão complexo que tem um pediatra que brincava que mãe tem que morrer no parto. Que horror! Bom, o que eu quero deixar de recado aqui para essa live de hoje é que cuidem da energia do seu lar. Tudo isso que a gente falou, o estilo parental, se você é mais autoritário, permissivo, negligente, a sua personalidade, o cenário de quando você nasceu, como que era, como que seus pais estavam naquele momento. Às vezes eram pais que estavam passando por grandes dificuldades financeiras, tem esse cenário que a gente nasce, que a gente é julgado, né? Tudo, começa a olhar para o seu passado e ver tudo. Isso é um pacote completo que interferiu na sua criação, na sua personalidade. Pode ter coisa que não é aí da sua essência, né, Márcia? Pode ter personagens que você precisou criar. E quando a gente está dentro de um personagem, a gente não tem força. A nossa força está na nossa essência, no nosso lugar, né? Isso que eu ia falar. Que a gente, antes de você falar do Pílulas, tá, Fê? Só eu já vou finalizar aqui, porque depois vai acabar. Que a gente, na família, a gente tem que ser responsável. Até a Carol comentou que nós somos responsáveis pela energia. Nós somos responsáveis pela nossa energia, né? Nós somos responsáveis por estar no nosso lugar, ocupando o nosso lugar. Ah, tem que ser a mãe? Eu tenho que ser a mãe mesmo, mas eu posso ter a consciência e ver o que eu posso fazer para ser uma mãe melhor. Sendo uma mãe e não ter um comportamento que não seja de mãe, né? Na minha, né? Eu sempre brinco lá em casa que durante um tempo eu fui a mais velha, hoje eu sou a mais nova de novo. Mas é porque a nossa força tá no nosso lugar. Você ocupou o seu lugar, né? Isso mesmo. Fala aí pra gente do Pílulas, Fê, por favor. Mas então é isso, pessoas. Cuidem principalmente do clima da sua casa. Que seja um clima mais agradável, mais leve, divertido, porque vocês podem ter certeza que é isso que seus filhos vão levar. Agora, se for um clima tenso, brigas, desavenças, pessoas emburrando uma com a outra, né? É assim que tem uma grande chance do seu filho ser assim também. Então, a energia do lar, gente, é tudo na construção da personalidade do seu filho. Tô vendo que tem muitas alunas minhas aí do Pílulas. O Pílulas para Maternidade é uma mentoria. 21 dias. A próxima turma já começa 3 de agosto. E venha, vou dar um cupom de desconto para quem tá aqui, maternando, tá? Só entrar lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, tem o link para você se inscrever com o
cupom de desconto Maternando. A gente fala muito disso aqui que a gente falou, né, Mari? Isso, é. Ô, Lu, que delícia, a Lu Barezani, que gracinha. Um beijo pra você, que saudade. Anos que eu não te vejo, é lá de Oliveira. E é isso mesmo, gente. A gente é o reflexo, né, de tudo e nosso mesmo. Então, né, o tanto os nossos filhos são reflexos das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, e o tanto que é importante a gente ter esses momentos, a gente parar, às vezes, e olhar para dentro, para a gente entender o que a gente pensa, o que a gente sente, para a gente poder estar bem preparado para o resto, né? A gente fala muito uma frase, né, Fê, que é o tanto que é importante a gente eu cuido de, não é eu cuido de você para mim, né? Não é isso. Eu cuido de mim para você e você cuida de você. Na verdade, para mim é em primeiro lugar, mas aí vem a segunda parte. Eu cuido de mim para você e você cuida de você para mim, assim deve ser, né? A gente só pode ajudar o outro quando a gente está bem com a gente mesmo, né? Exatamente. E isso aí é o que vai passar para frente, né? Essa energia toda que vem do sentimento, se você estiver bem com você, você só vai passar energia boa, né? Exatamente. Então é isso, gente. Então agradeço a todo mundo. A Carol tá aí, depois a gente vai falar disso também, da energia na casa, né, Carol? Assistam essa da Carol, gente, vai ser fantástica. Energia da casa. Muito conteúdo legal para aqui, trazer. Né, Carol? E vai acabar. Beijos para vocês. Beijo, até Obrigada, mais. boa noite.